Olá, bom dia a todos. Aqui é o Pablo Bittencourt, economista-chefe da Fiesc. Hoje é dia 28 de março e eu passo para comentar os dados da semana que basicamente tocaram em pontos como inflação e atividade econômica. A gente nessa semana teve relatório de inflação do Banco Central, o IPCA 15 e teve também ata do Comitê de Política Monetária, que está muito focado, evidentemente, no processo inflacionário em curso no Brasil. Bom, acho que o elemento mais importante a reter é que a inflação continua alta, pressionando contratos de trabalho e uma inércia inflacionária que pode ser bem difícil de conseguir acabar no médio prazo. E que o processo de desaceleração de atividade econômica que a gente também aparentemente está vivendo agora, ele é só o início desse processo de combate à inflação, né? Então é importante que se diga, a gente está no início desse processo, a gente deve viver ainda pelos próximos 2 trimestres um período com inflação alta e com desaceleração de atividade econômica, né? Isso deve ser o que a gente deve viver pelo menos pelos próximos 2 trimestres. Olhando um pouco, o que a gente teve nessa semana foi, por exemplo, o IPCA 15, que veio 0,64%, é menor do que a expectativa de 0,70%, mas quando a gente olha aquelas medidas de inflação que realmente capta o ciclo econômico, o que a gente vê é uma inflação ainda muito pressionada. A gente vê os núcleos, né, eles passaram de 4,47% ao ano, né, em 12 meses, para 4,72% de dezembro para janeiro. Então é muita inflação, né, é uma inflação bem apertada. Desculpa, de janeiro para fevereiro. Então, a inflação ainda crescente e que mostra que, apesar da gente já ter alguns sinais de desaceleração, eles não estão impactando os níveis de preços. O relatório de política monetária saiu nessa semana e reconheceu essas dificuldades na inflação, colocando além de aspectos como o hiato do produto, né, muito apertado, ou seja, uma oferta produtiva, a economia operando acima de sua capacidade, né, gerando inflação, também algumas outras variáveis que preocupam bastante. A primeira delas é uma piora nas expectativas de inflação. A gente sabe que isso também complica, né, o processo inflacionário, e um reajuste de preços 0,32 pontos percentuais acima do que estava sendo esperado pelo Banco Central. Então, aí a gente está vendo, é claro, os repasses que vêm desde alimentos, né, que estão mais caros, mas também repasses ligados à taxa de câmbio, que foi muito alta em dezembro e janeiro, né? Além disso, o Banco Central também informou que vê a atividade produtiva no último trimestre finalizado em dezembro de 2024, 0,8% acima da capacidade da economia. E que ele aparentemente iniciou um processo de arrefecimento em janeiro, mas esse processo ainda mostra uma economia 0,6 acima da sua capacidade, né? Ou seja, a gente ainda está nesse superaquecimento e a atividade não está caindo, né? Ela está desacelerando em diversos segmentos. É bom ter isso em perspectiva. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que muitas vezes alguns desses sinais que eu venho comentando, como os de desaceleração da atividade econômica, inflação vindo um pouco melhor do que o esperado pelo mercado, começam a gerar em quem ouve esses áudios, ou mesmo nas conversas que eu tenho por aqui, uma expectativa de que a taxa de juros possa cair em breve. E isso não vai ocorrer. Não vai ocorrer porque esses são os primeiros sinais, né, desse processo ainda incipiente de desaceleração, e a inflação também não tem mostrado grandes melhoras, né, para a gente poder ter essa perspectiva. Na verdade, primeiro a gente tem a desaceleração, a gente tem até pode chegar ao nível de recessão,
e aí é que a luta competitiva, os melhores indicadores como taxa de câmbio, eventualmente podem gerar uma melhora dos índices de inflação. Tá? Então essa expectativa é mais para o segundo semestre, mais para o final do segundo semestre. Bom, além disso, acho que assim, importante comentar desses sinais de desaceleração, de fato, né, a atividade econômica industrial do Brasil no trimestre finalizado em janeiro, ela teve uma queda de 0,7%, enquanto que os serviços tiveram mais uma pequena alta de 0,4%. Mas em Santa Catarina, a atividade industrial teve uma alta de 1,2%, né, para a gente ter uma ideia de como esse processo de desaceleração ele ainda tem crescimento. Assim, a atividade ainda deve crescer mais um pouco né, nesse primeiro trimestre e talvez até um pouco ainda até a metade do ano. De novo, né, reforçando essa ideia de que são apenas os primeiros sinais de desaceleração, a gente olhando para o balanço de pagamentos do Brasil, nota um enorme crescimento do volume de importações. Na verdade, olhando as transações correntes em relação ao nível de investimento direto externo, que é um indicador bastante olhado, especialmente pelo mercado financeiro, a gente está chegando a um equilíbrio. Quer dizer, 70 bilhões mais ou menos é o déficit de transações correntes em fevereiro, 70,2, enquanto que o investimento direto externo foi de 71 bilhões. O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo que entra pela conta de investimentos, né, do investimento direto, esse em produção de novas fábricas, máquinas, equipamentos, expansão de capacidade produtiva, isso tudo está saindo, né, pela conta corrente, por causa de um superaquecimento da economia que está drenando recursos aí para vir importações. É importante que essa conta foi superavitária desde a pandemia até aqui. Agora é que ela equilibrou, quer dizer, que o nível de importações realmente alcançou patamares muito altos, né, muito elevados mesmo, mostrando que esses sinais de desaceleração que eu venho colocando aqui, eles são apenas iniciais, né? São incipientes, sinais incipientes, e ainda muitos desses dados sujeitos à revisão, que é típico, né? Então acho que essa é a análise geral, né? Assim, é importante ter em perspectiva. De fato, a economia está entrando num processo de desaceleração, mas a inflação ainda está muito alta, pressionada em diversos segmentos, mesmo os núcleos de inflação, que são as medidas mais interessantes para olhar como é que aquilo que a política monetária realmente pode ter algum efeito, eles continuam muito altos, com repasses bem altos desse primeiro mês aqui de janeiro e fevereiro, para os quais a gente tem dado. Então, a perspectiva mesmo é de uma taxa de juros que continua subindo, né, chegando talvez até a 15%, provavelmente, né, até 14,75%, talvez 15%, e um início de um processo de flexibilização dessa política de queda da taxa de juros é mais provável no final do ano, né? Agora tem que ter muito boa notícia para que a gente possa ter uma taxa de juros menor do que 14% em dezembro. Na verdade, isso é bastante difícil. É isso, amigos, até o próximo áudio.